Salve, salve galera do podcast do Change Networking, aqui Renato Naldi, continuando um episódio com vocês. A gente estava falando aqui com a bruxa Evani sobre espiritualidade, sobre magia, sobre o que é ser uma bruxa de fato, e a gente teve uma pausazinha e agora a gente vai continuar. Bora continuar? E agora eu quero conhecer a bruxa empreendedora. Eu quero saber os desafios aí. Já entendi um pouquinho, talvez 0,0001% do que é ser uma bruxa. Eu preciso de muito mais. Só que agora é o momento do empreendedorismo e eu preciso saber sobre as suas empresas. A senhora me dizia no episódio 1, né? Vamos tratar assim no episódio 1, que a senhora começou a construir as suas empresas porque a senhora precisava transmitir os seus conhecimentos, só que a gente bem sabe que precisa de um financeiro. Algo precisa financiar toda uma empresa e toda uma construção de alguma coisa, e por isso a senhora fundou as suas empresas. Me conta aí um pouquinho como é que foi essa trajetória. Inclusive, para você atuar nos projetos e no terceiro setor, você tem que formalizar isso. Então, a gente tem a empresa espiritual, que é o templo, que é a Nova Ordem do Sol, que é um templo de verdade, funciona com voluntários e funciona à base de dízimo. Ele tem uma administração própria, ele tem eleição, né? Ele é constituído pelas normas atuais, por uma eleição. Então, tem tesoureiro, presidente, Perfeito. isso. Dízimo e contrato de voluntário dos médiuns. O dinheiro arrecadado aí, ele é direcionado para projetos sociais, para manutenção do espaço, que ele está numa chácara, é um espaço grande, né? E para pagamento de funcionários também. Entendi. Esse é um templo. Esse é o templo, Ele Nova é o- Ordem do Sol, Tá. de onde saiu todas as outras empresas. Essa nova ordem do Sol, ela é uma religião? O que ela é? É uma ordem iniciática. Ordem Isso, iniciática. ela começou como um templo de Umbanda, depois foram juntando outros segmentos e ela virou uma ordem iniciática. Entendi. E ela foi construída através do seu raciocínio, Sim, da orientação espiritual, de como implantar nos moldes incas e maia, na estruturação toda de templo de Machu Picchu, Aham. desse jeitinho. Entendi. E o que mais que a senhora tem? Depois disso, eu tenho a escola de bruxaria, tá? Que acabou ficando como um escritório central. Então, eu montei uma empresa para mim que chama Terra e Luz, energia Terra e Luz. TR Luz? Terra e Luz. Terra e Luz. Isso, a Terra e Luz eu jogo búzios, oráculo, ela funciona como uma clínica de terapias alternativas. Tá, aqui nós estamos na terceira empresa. Eu estou na segunda. Na segunda empresa, o Isso. templo e a Terra e Luz. O templo e a Terra e Luz. A Terra e Luz é um espaço de terapias alternativas e de oráculos, porque eu não gostaria que isso fosse misturado com religião, porque tem pessoas de todas as religiões que procuram para orientação ou para terapia alternativa. E como eu mexo com bruxaria ou com umbanda, as pessoas elas são meio assim. Então, para divulgar para todo mundo e para trabalhar todos os conhecimentos que a gente tinha adquirido no templo, a gente achou melhor desvincular do que era religioso. E montamos a Terra e Luz. Para você. Eu tô um pouco confuso. Tá confuso? Eu preciso Então, que a vamos lá. senhora me explique aqui. Existe o templo Sim, e existe a Terra e Luz. sim. O templo, ele é porque assim, quando a gente fala em templo, eu fui criado em berço católico Tá. e conheci outras religiões, e sempre quando a gente fala em templo, eu penso em igreja, eu penso naquele templo da Assembleia de Deus, a Universal, É e isso de mesmo. todo. É isso. É isso. A ordem iniciática é um templo, tá? Que é onde a gente pratica nossos rituais ali. Entendi. Mas ali, como é um templo, é uma ordem iniciática, é todo voltado para a espiritualidade. Mas a gente trabalha com um tipo de umbanda, com bruxaria. Não é todo mundo Agora eu entendi. que gosta desse tipo de segmento. E a gente queria trabalhar tudo que a gente aprendeu ali, espalhar para o mundo.
Então, a gente montou a Terra e Luz, que tem as terapias alternativas que nós aprendemos e desenvolvemos no centro, e a gente montou como uma clínica mesmo, e os oráculos, que dá orientação, fora outros cursos que dão orientação comportamental, atendimentos de psicologia, toda essa área de comportamento. Também atuamos dentro de empresas, né, trabalhando com os funcionários, analisando o perfil de funcionários com enneagrama, com coaching, com todas essas outras ferramentas que saíram do mundo espiritual e ganharam o mundo corporativo. Tá? Inclusive com base teatral, com técnicas de psicologia também. Tudo isso que você vê hoje no mundo corporativo, ele saiu da parte espiritual, que é do tratamento do comportamento. Ele foi migrando, hoje ninguém nem imagina que pode ter saído de dentro de um centro de Umbanda, mas saiu de um centro de Umbanda. Sim, ensinado por entidades. Mas assim, fica muito difícil você trabalhar no meio corporativo nessa linguagem. Por isso que a gente separou para ter uma linguagem mais corporativa mesmo, Entendi. tá? Entendi. E aqui, pessoal, para vocês aí que não entenderam muito bem o que é entidade e tudo mais, volta no episódio 1, para aqui um pouquinho, se inscreve no canal e volta lá e assiste o episódio 1, porque lá a gente falou muito sobre isso. Agora a gente está falando muito mais dos empreendimentos Isso. para a gente conseguir entender um pouquinho como que ela construiu tudo isso. Agora voltando lá no templo, só para matar aqui uma questão. Por exemplo, eu sei que na igreja tem missa todos os dias, eu sei que o protestante ele tem lá os cultos, os dias de culto, eu sei também que o candomblé e todos os outros terreiros eles têm também o dia lá. Lá no templo tem um dia também específico? Sábado. Aos sábados, Aos sábados e à é tarde. aberto ao Aberto ao público? público. Qualquer Aberto um ao pode público. chegar lá Só e... dá uma olhada na grade, ver que tipo de ritual que tem, né? E tem os festivais sazonais em mudanças de estação. Todos eles têm uma grade direitinho. Você olha o calendário. E pode participar. Pode, é aberto. É um templo. É aberto. E onde Pode. fica? Na Estrada das Varinhas, em Mogi das Cruzes. Quero saber sobre Facinho. essa história da Facinho. Estrada das Varinhas. Como assim Estrada das Varinhas e a senhora tá na Estrada das Varinhas? É o nome da estrada. Poxa vida, a Stephanie falou, você acredita, amigo, que é na Estrada das Varinhas? Estrada das Varinhas. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Sensacional. É. Mas o templo, então, ele vive... Assim, eu imagino que a senhora falou de duas empresas. A senhora falou que tem mais, mas Tem mais, deixa tem, eu entender. As duas empresas. O templo, ele se financia Sim. através do dízimo. Através do dízimo dos voluntários, Perfeito. médiuns, os que são frequentadores de lá. Lá dentro do centro... Vai ver. Ah, não, me fala. Dentro do espaço do centro, ele Aham. está numa chácara, a 8 quilômetros da cidade, né? Nós temos um restaurante de comida natural, tá? Nós temos uma pousada também. E a gente faz a feirinha da ONG lá, tá? Que a gente planta orgânicos, cria galinhas de forma natural. Então, nós temos ovos, temos mel, né? Aham. Os doces que a gente faz lá dentro da ONG, que já é uma outra coisa. E a gente tem a loja da Alma da Floresta lá. Tudo isso é parceiro do templo e ajuda nos projetos do templo. Ah, entendi. Então nós temos aí uma terceira empresa agora, A Alma da Floresta. que é a Alma da Floresta, que com Isso. os seus produtos ajuda o templo. Isso, ajuda o templo também. A Alma da Floresta é uma empresa que eu montei, que ela tem produtos mágicos. A gente fabrica produtos mágicos e da estação. Então, como eu trabalho com bruxaria, sprays de ambiente para melhorar a energia de ambiente, incensos fabricados por nós, sabões fabricados por nós, sabonetes, spray áurico, águas de cabelo, perfumes de calcinha, perfumes mágicos, banhos de ervas, chás especiais, tinturas florais.
Um monte de coisa. Um monte de Um monte de coisa que ajuda, que são produtos mágicos, que ajudam. Isso, que Cada um tem a sua especificidade. cada um serve para uma coisa Aham. e foram desenvolvidos dentro dos nossos estudos na escola de bruxaria, que pertence à Nova Ordem do Sol. Entendi. Entendi. Então é um sempre atrelado no outro, né? Agora, se eu quiser comprar esses produtos, só que sim, eu vou lá visitar a senhora, eu já me garanto aqui que Você eu vou pode lá comprar pela conhecer. internet, pelo Posso Instagram, comprar pela pode, internet. porque ele não está lá dentro. Lá eu tenho uma lojinha, tá? Por quê? Poxa Porque ele vida. está na cidade, porque ele não é vinculado à religião. Entendi. Porque senão só um bandista ou bruxo compraria. Perfeito. E não, ele é para ajudar todas as pessoas. Foram muitos anos de estudo, né? Estudo mesmo, de pesquisa mesmo em universidade. Então a gente sabe o que a gente está fazendo. Deixa eu perguntar para a senhora. Por exemplo, a gente está falando de empresas aqui, tudo Sim. bem, só que não tem como não trazer a bruxaria, obviamente. minhas empresas A ligadas bruxa a isso. Evaníveis, ó. A minha avó, ela, pô, se eu tivesse com dor de barriga, ela me fazia um chazinho lá De e, camomila. se eu tivesse, sei lá, o neném tá soluçando, ela pegaria um algodãozinho e colocaria na testa. Isso é bruxaria? É. É, né? É um conhecimento antigo que foi transmitindo, só que... É. E é isso que a senhora reproduz nas suas mercadorias lá, nas suas Sim, águas e sim. tudo Todas mais. elas têm uma pegada supernatural, né? Tudo ambientalmente testado, tudo bonitinho, bem bonitinho. Mas a gente tá com essa pegada há muito tempo, antes de ficar na moda eco. Então, bem antes dessa moda, a gente já trabalhava com isso. Hoje ele é super popular, né? Aham, Hoje um shampoo de barra é uma coisa normal. sim. Pra gente já era normal há muito tempo. Fazer um sabão de abacate, pra gente, a gente já fazia há muito Sabão de tempo. abacate. Porque tem um abacateiro lá que ele dá muito abacate, a gente não tinha o que fazer com ele, né? Aí a gente arrumou um jeito, como vai muita gordura, Aham, pra fazer o sabão, a gente faz o sabão do abacate, que tem muita gordura. É entendi. excelente pra tirar mancha de roupa. A gente sabe que a senhora, para ser bruxa, eu descobri que está muito linkado à natureza. Isso. A senhora vive não 100%, mas a senhora vive a maioria assim do que a senhora consome, do que a senhora usa mesmo no dia a dia, é criado pelas suas empresas? Grande parte do que eu consumo mesmo porque a gente tem a ONG também. Então me conta sobre A essa. ONG a gente trabalha com agricultura orgânica e vida natural. Então a gente produz mel. Então nós temos apiário, produz mel. Produzimos o adubo orgânico com cascas de frutas, legumes, borra de pó de café. A gente tem um minhocário para fazer o humus de minhoca. A gente tem a agricultura mesmo de ervas medicinais e de verduras. A criação de galinhas, então a produção de ovos, de pata de galinha e de Angola. E temos a criação de coelho também. Entendi. Tá? Então, isso tudo a gente comercializa na feirinha. E a gente tem um projeto grande de punks. Punks. O que é isso? Plantas comestíveis não convencionais. Matinho. Mas o que é? O que da bruxaria é convencional? Me conta aqui. Matinho. A gente come. Come caruru, capuchinha, a flor da abóbora, flores comestíveis, ora pronobis, tudo que você não vê no mercado, mas que é comestível. A gente fez um estudo enorme de viabilidade, A senhora tem uma formação disso, não Eu tem? sou bióloga. É bióloga. Então a gente estudou bem isso e a gente produz lá também. Caruru, delícia, serralha, adoro. Então é o verdinho do prato. É o verde. O meu não, meu prato é todo verde. Todo verde. A senhora Mas tem carne também. tem carne? Isso que eu ia perguntar. A Tem, senhora tem. consome carne? Consumo carne, sim. Consumo tudo, Aham. tá? É verdade. Eu até mandei uma Tudo. mensagem. Poxa vida, olha, nós temos um parceiro aqui, a Serve Quente, ela quer presentear uma torta de frango. Come. Claro, ela ama Qualquer tudo. negócio, eu como tudo. Só não jogo comida fora. Não. Não.
e o que joga fora vai pra horta, tá? Porque aí a gente vira adubo. Entendi. Comida para peixe, vira adubo. Entendeu? Entendi. Então, a gente tem um sistema grande na ONG de reaproveitamento, tanto de alimentos, das frutas da chácara. Então, nós produzimos geleias, geleias naturais, produzimos os chás, muita pimenta. Para eu entender aqui, fazer uma ordem cronológica. A primeira empresa que a senhora Nova construiu Ordem do Sol. foi a Nova Ordem do Sol. A Nova Ordem do Sol são esses produtos. Não, Nova Ordem do Sol é o templo. Ah, perfeito, desculpa. Aí ele tem a escola de mediunidade e a escola de bruxaria que está dentro desse templo. E a Nova Ordem do Sol. Aí que veio as necessidades da senhora Aí financiar. a clínica. Quando a senhora abriu a Nova Ordem do Sol, quando foi? 96. 96, é tempo para 96, 93. 95. Tá. Quando a senhora abriu a Nova Ordem do Sol, qual foi o grande desafio para a senhora naquele momento? A senhora, porque a senhora estava, poxa vida, vamos lá, é bruxa. Eu não era ainda. Não era bruxa ainda? Não, porque você não podia falar que era nada. Olha, eu estava abrindo um centro de Umbanda, tá? Imagina o preconceito que eu sofri lá atrás. Eu continuar, Nossa! a senhora, mulher. Pô, a gente. Nossa! Era um preconceito grande. Eu abri, em um ano a gente tinha 30 médiums, em 2 anos tinha 120. Uhum. E Aí, hoje? Hoje tem 90 lá dentro, mas os alunos dão uma média de umas 200 pessoas, mais ou menos. Poxa vida, bastante. É bastante que agora a gente seleciona quem fica, sabe? Aham, Então é diferente do que era antes. Antes estava começando. aham. Então, E a senhora não começou, então, não era bruxa ainda, não começou. Não. Esse era o grande desafio, ser bruxaria uma mulher, Umbanda. eu montei o centro, 2 anos depois eu montei a bruxaria. Mas a senhora era. Eu não sei, a senhora me desculpa até se eu. É mãe de santa? Mãe de santo? Como é que é? Era o nome antigo que se dava Mãe de santo. a alguém que trabalhava com orixá. Hoje você chama sacerdotisa. Entendi. É. Entendi. E 2 anos depois a senhora virou a bruxa. Já E a comecei senhora com a escola. assumiu a bruxa, Assumi a bruxa. Assumi a bruxa. E não larguei a mãe de santo. Hoje eu juntei todas as práticas numa ordem iniciática. Inclusive para ter mais tempo, porque tá muito grande, né? E a senhora diz muito grande. Quantos funcionários hoje tem no templo? No templo, funcionário. Funcionário. É mais voluntário? 3, 4, 5, 6 funcionários no templo. 2 na Terra e Luz. Na Alma da Floresta a gente tem umas 4 pessoas, né? 4, 5 pessoas. Deve ter uns 20 funcionários. Umas 20 famílias ali. Mas são 200 famílias. Por conta dos médiuns, né? Então eu dou conta de 200 vezes 5, mais ou menos, que tem cada família. O que o médium faz lá? Ele incorpora e dá atendimento, participa dos cursos, ajuda nos projetos, faz orientação, participa de tudo. Entendi. E aonde entra a ONG nessa história toda aí? Porque Então, aí a senhora fundou o templo. Eu fundei o em templo. 95, talvez. Isso. E depois veio o quê? Depois veio a Terra e Luz, A Terra e Luz. tá? A Terra e Luz, aí agora a gente já tá que falando a gente chama da de clínica, Isso, tá? Que é o oráculo e as terapias alternativas, tá? Depois eu montei a Alma da Floresta, que tinha outro nome, atualmente ela chama Alma da Floresta, que a gente tirou tudo que fosse conotação espiritual somente, para poder ter Como era antes? Bruxevani, foi Bruxevani. Era tudo ligado à bruxaria. Entendi. Alma da Floresta. Alma da Floresta, ele tirou um pouco, né, essa coisa ligada à bruxa. Porque a Alma da Floresta, ela tá aí já nos produtos. Tá, dos produtos. Então, assim, a gente queria ampliar Atingir mercado, todo mundo. lógico, atingir todo mundo. Que a ideia é atingir todo mundo, né, independente da Porque religião. se fosse bruxevani, estaria aí micronichando, talvez, Um o produto evangélico, da senhora. evangélico não compraria. compra, de jeito nenhum, tá? Então, a gente ampliou para isso.
Aí a gente teve que criou a ONG, como eu falei, né? Para poder tocar os projetos. A ONG veio por último. A ONG veio por último. Veio. E ela já é antiga também. Ela veio por último porque a gente tem projetos e a maioria de pobre no Brasil é evangélico. Certo. Como é que você vai ajudar alguém que fala que o pastor não deixa? Como você vai ver aquela criança naquela situação, tá? E não pode ajudar só porque você é de outra religião? Então, se ele não pode mudar e ele não tem compreensão disso, eu que tenho, eu que ajudo. Aí eu montei uma ONG. Qual que é o nome da ONG? Faz Sol, Fazenda Alternativa Faz Sol. Solução. Tudo é Grupo Sol, né? Aham. Aí a gente montou os projetos pela ONG para poder atender o pessoal preconceituoso, entendeu? Que legal. Fui eu que tive que baixar a guarda, Sim. enfiar minha viola no saco e sair atrás do... Poxa vida. E Porque inicialmente a gente montou os projetos, eles eram da Nova Ordem do Sol mesmo. Aham. Mas nós tivemos muito problema com os pastores, Então. com o povo em si, que a gente mesmo ajudava. Muito problema, muito problema. Em que sentido? Depredação do próprio povo que a gente ajudava. Poxa. Tá? Então aí um dia eu falei assim, não, chega. Aí eu montei a ONG e comecei a atuar em escolas públicas, ensinar a fazer a horta comunitária, ensinar as crianças a plantarem, a fazer o adubo, a trabalhar com reciclagem. Então a gente foi levando a ONG dentro das escolas municipais, que no nosso grupo tem muitos diretores de escola, né? Muitos professores, e eles foram abrindo campo para isso. A senhora sofre muito preconceito? Hoje não. Não, né? Hoje não. Mas já sofreu. Muito, muito. De todo tipo, tá? Mas acho que o pior, além de ser um bandista, eu sou mulher, né? Eu acho que o pior e sou engenheira civil. Então imagina, eu fui engenheira de segurança há muito tempo. Aham. Então imagina uma engenheira de segurança no meio da peãozada tendo que mandar. Tá. Então Macumbeira ainda. agora a gente tem que voltar então um pouquinho. A senhora trabalhou como engenheira? Trabalhei. Trabalhou. Trabalhei. E isso a gente está falando em que ano, mais ou menos? Até 2004, Ah, quando eu me aposentei. Entendi. Então a senhora trabalhava Trabalhava como como engenheira, engenheira e isso. tinha o templo. Já tinha o templo. Aí eu aposentei para Aham. tocar tudo isso aí que eu já tinha criado e alguém precisava tocar. Alguém tinha que administrar. Entendi. Aí aposentei e fui administrar. É que eu já sou velha. Embora não pareça. Não, mas posso perguntar qual a idade da senhora? Manda, 64, dia 24, tá bom? 64. Dia 24 agora? É. E a senhora aposentou cedo, então. Aposentei cedo. Era funcionária pública, né? Tá. E a ONG, ela surgiu com a ideia de então ajudar essas De- famílias que não Alguém tinha que não, fazer não alguma coisa. aceitavam a bruxa ajudando. Ora bolas. Você- A bruxa vai me ajudar? Mas alguém tinha que fazer alguma coisa, gente. Pelo amor de Deus. Ninguém se mexe. Como que pode alguém não se mexer? Então eu queria levar comida. Eu levei comida. Eu forneci a cesta básica e a cesta da produção mediante participação de cursos profissionalizantes. Então, junto com empresas e com amigos, a gente arrumava cursos profissionalizantes, fazia uma triagem no bairro e nos bairros vizinhos para ver quem precisava de assistência, matriculava-se no curso profissionalizante e a gente fornecia a cesta básica e a feira e atendimento para as crianças, porque a gente tinha médicos voluntários, lá dentista voluntário. A gente foi trabalhando assim. A senhora tem 4 empresas, então. Sim. 4 empresas e tem também, na verdade, se a gente parar para pensar aqui, a senhora tem uma 5ª empresa que é o YouTube. E Ele são considera... são as redes sociais, porque a senhora tem, depreende aí de um tem, tempo, até a tem. senhora reserva um tempo para a senhora fazer Isso. o seu conteúdo aí Isso. disponibilizado pelo YouTube, pelo Instagram e tudo mais. Antes era rádio, né? Fiquei bastante tempo na rádio. Ah, é? Na Rádio Mundial, bastante tempo. E
como empreendedor e como empresário, eu preciso saber como a senhora consegue tempo para tudo isso. Não é possível. Como a senhora E consegue ainda tenho tempo? 3 filhos, tenho casa para cuidar e teve uma época que eu tinha uma casa em Mogi e uma casa em São Paulo, porque eu tinha uma filial em São Paulo. Então eu ficava metade da semana numa casa em São Paulo cuidando da filial de São Paulo e a outra metade em Mogi cuidando da sede em Mogi, mais da minha casa em Mogi. Antes da senhora tentar me explicar como a senhora conseguia tempo para isso, eu quero saber como é que é a rotina da senhora. Rotina de dia. Hoje ela é maior sossegada. Ah, Hoje é. hoje é tranquila, mas Depois como da era pandemia, ficou muito mais sossegada porque eu transferi tudo para Mogi. Eu encerrei as atividades em São Paulo, transferi tudo em Mogi, para Mogi, porque era muito maior então? Aham. e tinha aquele problema de não poder ter contato, né? Sim, por conta da Então, pandemia, né? aí As eu restrições. trouxe tudo para Mogi. E depois a vida virou online. Ficou muito mais fácil. A senhora tá no YouTube desde quando? Ai, Faz faz muito tempo. tempo. Ah. Muito tempo, desde o começo. Entendi. Desde o começo. Desde a É, época da rádio já tava. entendi. Mas me conta, como é que é a rotina da senhora? Eu faço pilates. A senhora faz parte de manhã? A senhora acorda cedo ou a senhora Eu acordo acorda às 5 horas da tranquila? manhã. Ó, eu durmo entre meia-noite e meia e 1 hora. Acordo às 5. Não é possível. É verdade. Eu juro que é verdade. Não, eu acredito. Eu falei, não é possível, não dizendo que a senhora tá... Mas verdade. a senhora dorme pouquinho assim Máximo 5 horas por noite. Eu E- acordo sozinha. e tá tudo bem. Tá. Então, A senhora acorda assim. 5, tomo café, cuido dos cachorros, das plantas, né? Aham. Vou pro Pilates. Volto, começo meu dia. A senhora vai pro Pilates de manhã, logo De cedo. manhã, 9 horas já estou em casa, aí vejo como vai ser a rotina da casa, o que que vai, manutenção, o que precisa Aham. fazer. Vou trabalhar, depois passo o dia trabalhando até às 6 da tarde. E a agenda da senhora de trabalho, a senhora tem horas reservadas para cada empresa ou não? É tudo em cima da mesa e a gente vai resolvendo tudo conforme a necessidade e conforme os apontamentos. Né? Como é que é? Então, né? Eu quero saber. A gente tem responsáveis pelas empresas, Ah, né? Tem parceiros responsáveis, funcionários, tá? E a gente vai gerenciando isso em encontros semanais. encontros semanais. E vai resolvendo os pepinos Sim, durante porque a tem semana, os assim. gerentes que assumem aí as frentes é. das empresas. Mas as Então, decisões são as quase tomadas todas minhas decisões, mesmo, né? entendi, São todas minhas mesmo. entendi. E tudo que é da Nova Ordem é na sexta e no sábado. Ah, então Eu tem dia estou específico. na Nova Ordem todo sábado. Na sexta-feira eu passo o dia lá também fazendo tudo que é gravação, o estúdio é lá, né? A ONG está dentro da chácara da Nova Ordem. Então eu resolvo muita coisa enquanto eu estou lá da ONG também. Ah, entendi. Tá? Mas a ONG também plantação tem tá lá. um gerente ou alguém na frente, não sei como. Tem uma Tem. pessoa na frente. Tem. Entendi. E daí só fica as tomadas de decisões para a senhora. Isso. Mas a gente corre atrás de implantação imagino. de energia sustentável, atrás de órgão público o tempo inteiro, e a gente vai montando a agenda de acordo com a necessidade. E na ONG são parceiros? Como é que funciona? Voluntários e parceiros. Se alguém que está assistindo aqui, como que alguém pode ajudar a ONG? Só Fala. dá uma ligadinha pra gente, a gente olha na nossa página Aham. direitinho, vê como ela funciona, vai lá conhecer. Se quer participar de plantação, de trabalhos com a terra, de cursos, só entrar em contato com a gente dá toda a orientação. Produtos também a gente comercializa. Aham. Pela Alma da Floresta. Pela ONG Pela e ONG pela e pela Alma Alma da da Floresta. Floresta. Entendi. É muita coisa, né? É bastante coisa. Mas eu escrevo livro também. A senhora é escritora também? Não, escritora eu não diria. É. Mas assim, tudo que a gente sabe, tudo que a gente ensina, a gente está transformando em e-book e temos uma plataforma de cursos e e-book para deixar escrito tudo que nós desenvolvemos até hoje. Isso daí tá linkado ao templo. A Mística Web. Meu Deus. Eu faço muita coisa. Demais. Então não são 5 empresas contando com o YouTube, são Não, falei 6 empresa empresas. que tem CNPJ, você perguntou. Constituída. Puta Aham. merda. Então tem mais. Meu Deus. Empresa com CNPJ, porque, conforme vai tendo a necessidade, a gente vai montando ou legalizando. Depende
das normativas do Perfeito. governo, né? Sim. Então, essa parte de mídia, você não precisa de empresa. Não. Então, a gente montou a Mystical Web, que é a plataforma de cursos, para diminuir um pouco a minha carga de trabalho. Então, a gente já tem cursos online, Gravados, né? né? Já tem os e-books de tudo que a gente já fez, a gente está lançando como e-book agora, né? Para ter toda a nossa biblioteca, tudo que a gente aprendeu nesses 27 anos de instituição. Então aqui fica a dica para você que está escutando aqui, perguntando, poxa vida, que curso é esse? É curso de ser bruxo? O que eu faço? Volta e assiste o primeiro episódio que você vai entender. E você, eu tenho certeza que vai se interessar em procurar esses cursos aí. Eu já estou interessado, eu quero mais. Eu quero muito tem muita mais. coisa legal, tem muita coisa legal. No começo foi muito difícil, a senhora retratou por conta aí do preconceito, da senhora ser mulher Falta também. de dinheiro também, né? Porque a gente não tinha recursos. O que foi mais difícil no começo? No começo de tudo, aí a senhora abriu o templo, daí a senhora sentiu a necessidade de achar alguma coisa que Mais financiasse. difícil para mim foi eu aceitar que eu tinha que abrir um templo. Foi a parte mais difícil para mim. Como é que foi? Eu tive que aceitar, né? Não tive Alguma muita coisa escolha. ajudou a senhora a aceitar ou a senhora foi trabalhando isso Eu não internamente? tive escapatória, porque eu tinha problemas de saúde com os filhos na casa. E uma coisa estava linkada na outra. Então, é mais ou menos que a espiritualidade me obrigou a montar um centro espírita. Aí eu tive que montar na marra. Mas até eu aceitar isso, foi meio difícil, porque todo mundo foge porque é muita responsabilidade. Não era da responsabilidade que eu fugia. Também não sei direito do que eu fugia, sabe? Uhum. Não é responsabilidade. É assim, você vai entrar, nunca mais vai sair. Nem pretendo sair hoje, tá? Não consigo nem enxergar minha vida como era antes daquilo. Minha vida inteira tá ali. Na realidade, eu quero construir uma casa lá dentro, pra mim. Dentro da onde? Dentro da chácara, eu quero morar lá. Quero morar lá. Entendi. A senhora não mora lá. Eu pensei que a senhora morava ali Não, na eu ainda vou e Varinhas. volto. São Paulo? Não, eu moro em Mogi. Tá, Mogi. É. E a chácara tá onde? Em Mogi das Cruzes, Mas tá mas mais num bairro longe. afastado. Entendi. Na estrada das Varinhas. Na estrada das Varinhas. Que sensacional. E hoje, todas essas empresas são fonte de renda Hoje são. para a senhora. Hoje são. E a senhora... Menos o templo, eu não recebo nada do templo. Muito pelo contrário, eu pago meu dízimo também. Entendi. Certo? A senhora é a principal sacerdotisa lá. Eu sou, Como é que chama? Sacerdotisa. É. E a senhora também paga o seu dízimo para sustentar aquilo. Lógico, a alma da floresta é minha. Certo? Uhum. Eu pago lá, pago o espaço, pago tudo lá. Pago. Lógico. Entendi. Lógico. Meu dízimo, minha contribuição, fora o meu tempo. Eu ia perguntar para a senhora aqui o seguinte: a sua mãe e o seu pai, eles já foi embora, já faleceram? Já morreram. Eles eram meus filhos de santo. É isso que eu ia perguntar. Como foi essa aceitação? Deu tudo certo? Eu desenvolvi os dois. Eles eram. A senhora foi criada em qual religião? Nenhuma. Nenhuma. Eles não eram religiosos. Eles não. Eu era. Meus pais não tinham religião nenhuma. Tá? Aí Mas eram ateu? Não acreditavam em Deus? Nada. Sequer acreditavam? Nada. Nada de nada. Eu fui criada assim até os 5 anos de idade, era isso. Só que eu brincava muito com o pessoal da rua, porque antigamente você brincava muito na rua. E eu, por conta própria, frequentava uma igrejinha que tinha no bairro, Igreja Católica, Nossa Senhora do Socorro. Ok. E fiz primeira comunhão escondido de todo mundo. Não acredito, escondida. Minha mãe só descobriu porque o diácono, que era um diácono, ele no dia da primeira comunhão, ele foi bater lá na porta da minha mãe. Ai, que raiva. Ai, ele foi bater lá, a senhora sabe que a sua filha vai fazer primeira comunhão hoje? Porque eu não tinha nem roupinha, antigamente tinha que ter roupinha para fazer primeira comunhão. E eu brincava na rua e ia, entendeu? Mas eu não contei para ninguém que eu ia.
Olha que beleza? Que coisa. Com 6 anos, quando que você vai... Hoje é impensável uma criança de 6 anos fazer isso sozinha, Sim. né? Ir na igreja, sim, com certeza. Pois eu ia. Você acredita? Eu aprendi a ler e escrever na rua com 4 anos de idade. Os seus pais, eles faziam o quê? Eles tinham qual profissão? Minha mãe era professora primária, Aham. tá? E o meu pai trabalhava na indústria. Ele era Indústria. comerciante, depois trabalhou na indústria, depois voltou de novo pro mercado. Ah, então ele tinha um mercado. Tinha um mercado. Ah, entendi. Entendi. Então eles não tinham. Aí como é que foi essa? Me conta, a senhora. Fui lá, ele foi, a minha mãe entrou em choque no dia da primeira comunhão, né? Como? Como vai ser hoje? Tem que fazer catequese, né? Tinha um ano Eu que eu sei. não tava fazendo. Um ano. Aí ela falou assim, mas ele não tem roupa, que isso? Como vai fazer? Aí eu já tava tomando banho pra ir. De bacia, porque o banho era de bacia, né, antigamente. Aí ele falou assim, então põe o uniforme da escola, porque era governo militar, a roupa oficial, o uniforme da escola. Não acredito. Juro. Aí lá fui eu. Só fui eu de uniforme, né? Isso, em qual ano que a gente tá? Eu nasci em 58, eu tinha 6 anos. Então em 1965, talvez. É. Por aí. Aí eu fui de uniforme fazer a primeira comunhão, fiz. Caramba. E daí foi, tá? Daí foi. Mas E aí eu a tinha senhora- questionamentos assim. Não, mas do Jesus, então, meu Deus do céu, o Jesus deve estar revirando no túmulo até hoje por minha causa, viu? Porque, Questionava tudo. nossa, eu questiono até hoje, tá? Eu Aham. questiono até hoje. Então, assim, muita coisa que não bate. Não bate. A história. Foi uma história muito bem, um Aham. show de marketing, né? Então eu questionava o padre, o diácono, com 6 anos de idade. Que Mas não menininha entendi. chata, era isso que eles deviam Eu pensar. não entendi. Ah, eles gostavam. Gostavam. Eu gostava. E qual foi a idade que a senhora descobriu que não era aquilo? Que não era aquilo. o quê? Católico. Religião. Aquela religião. Ah, mas eu sempre soube que não era. Mas eu tava lá só para aprender mesmo. Eu queria aprender. Ó, eu morava em Mogi das Cruzes. Mogi das Cruzes, você... Só fica mais complexa essa conversa. Eu acho que Não. é porque assim é tanta informação, é tanto desejo de conhecer. Eu sou assim até hoje. Que legal, que Sou assim até hoje. e isso transforma-se só mais Ó, quando complexo eu era porque bem pequenininha, tinha a Cruz do Século lá na Serra do Itapetim. Ah, E na Cruz do Século tinha uma luz vermelha que você via da cidade inteira, que é a sinalização de avião, tá. tá? Da minha casa eu perguntava, aquilo é o Papai Noel? Com 3, 4 anos. Claro que não. Então, se não é o Papai Noel, é o Jesus. Porque estava no céu e era lá longe, Aham. tá? Todo mundo ria da minha cara e ninguém explicava. Ó, deu 6 anos, eu quero saber. Entendi. Por que todo mundo ri de mim? Eu fui atrás, eu descobri que não era nem o Papai Noel. É o lugar que fica de asa delta hoje. Doido. E a senhora já sabia, já tinha a mediunidade. Sim, esse intercâmbio desde pequena. Desde pequena. Tudo, você vê, uma coisa levou a outra, mas eu não enveredei para esse caminho de mediunidade. Eu queria ser médica, eu queria ser outras coisas. Sim, tanto que fez a faculdade de engenharia. Fiz a faculdade de engenharia, tá? Porque precisava trabalhar, então não dava para fazer medicina, né? Uhum. E como foi abrir a primeira empresa? A senhora disse que foi muito difícil de aceitar. A aceitação maior foi exatamente essa, eu ter que... Você monta um centro espírita, tá? Você é uma engenheira, você monta um centro espírita. Aí depois você tá com aquela batata quente na mão, porque ele cresceu assustadoramente. Assustadoramente. Eu não esperava tudo aquilo. Bum! E nem tinha internet na época. Não. Foi de boca a boca mesmo. Em 2 anos aquilo saía gente pelo ladrão, tá? Então, assim, enorme. Como é que eu vou administrar um negócio enorme daquele, com 400 pessoas na assistência, sabe? 200 lá dentro, 400 na assistência, sem ter uma estrutura. De onde vai sair o dinheiro? Você sabe quanto eu gastava de papel higiênico? Me conta. Até essa altura, saía do meu bolso. Chegou uma hora e falei assim, parou.
Não dá mais A para senhora, sair como do... engenheira, financiava É, tudo. mas chegou uma hora que não deu mais para fazer isso. Não dava mais. Precisava de gente, precisava de funcionário. E a senhora não tinha a expertise também Não, de uma. não. A minha administração era o que eu aprendi na faculdade de engenharia. E o que a senhora fez? Me virei, né? Fui fazer Sebrae, certo? Fui fazer Sebrae, fui organizar tudo aí que eu comecei. Estudar como montar, como gerenciar, como cuidar de funcionário. Apanhei até dizer chega. Apanhei. Porque eu achava que funcionário era amigo, sabe? Aham. Aí você contratava pessoal do centro para ajudar, porque você via que estava Precisando. precisando. Maior besteira. Então, apanhei muito. Então, hoje eu consigo orientar empreendedores e empresários em como trabalhar, como você faz uma reengenharia. Por isso que eu fui fazer engenharia de segurança do trabalho, para aprender a fazer uma reengenharia. Porque antigamente você não tinha esses cursos na área de administração, tá? Você tinha dentro da engenharia. Então, era uma capacidade da engenharia. Entendi. E eu fazia avaliações e perícias. Tá? Então eu já tinha mais Segurança do trabalho. Não. engenharia civil Civil. e de segurança do trabalho, tá? Eu sempre gostei de estudar, né? Então aí eu tinha essa visão do engenheiro dentro da empresa. Eu precisei desenvolver isso para trabalhar dentro do centro e com as empresas ligadas ao fator humano. Então eu vim de uma área técnica, de um raciocínio lógico, super cartesiano, para ter que trabalhar com o funcionário, com material humano. RH. Problema. BO. BO. Porque só vai procurar um centro espírita quem está nas últimas. Ou nas últimas, no estertor da fome e da miséria, ou dos problemas familiares. Então eu tinha que lidar com essa problemática toda. Eu apanhei aí, ó. Tá? Mas a senhora apanhou antes de abrir a segunda empresa ou quando a senhora Eu abriu a apanhei o segunda tempo inteiro. Eu Quando fui a senhora abriu a abrir. segunda empresa, a senhora não estava preparada ainda. Eu acho que a gente nunca está preparado 100%. Mesmo porque muda muito o mercado. E a nossa sociedade está mudando muito. Muito, 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 muito. Há 50 anos atrás, você sabia o que era celular? Notebook, então? Nem computador. Né? Nem computador não sabia. Então, em 50 anos mudou muito. Hoje você não sabe quem é homem, quem é mulher. Imagina como que você vai cuidar disso dentro de uma empresa. Então, além da sacerdotisa, de toda essa parte espiritual, todo esse conhecimento que não é técnico somente, né? Física quântica, sim, porque ele tem uma atuação na vida cotidiana, você tem toda essa parte espiritual de verdade. Você tem que fazer esse caminho do espiritual para a transformação do seu mundo. Isso é uma parte. E você tem o gerenciamento empresarial e humano daquele humano que está ali dentro. Você precisa manter aquilo, você precisa gerenciar aquilo, né? Sim. Então, Precisa fazer. essa conciliação foi uma coisa muito difícil na minha vida. Muito difícil. Por isso que a gente montou os cursos de mediunidade, a gente prepara sacerdotes para abrir templos, inclusive. Ah, é? Ah, com certeza. Com certeza. Não tem como. Não é assim, eu incorporo, vou abrir um centro. Não. Essa parte você não consegue fazer. Não consegue. Porque ou você cuida da parte administrativa ou você cuida da parte espiritual. Sim. Não é todo mundo que dorme 5 horas por noite. Né? Que tem esse físico assim, né? Esse tipo de vida. Não é todo mundo que tem isso. Então você tem um desgaste muito grande. Você ainda tem as suas outras coisas para gerenciar também, né? Sua vida, seu corpo, sua família, você tem um monte de coisa para fazer, né? Então a gente prepara essas pessoas, inclusive, para ter uma estrutura e não falar bobagem, Sim. não fazer bobagem. Quando a senhora abriu a segunda empresa, o problema era grana? Porque a senhora tinha um templo para gerir, né? Grana era um fator, e sair do preconceito religioso também era outro fator.
Entendi. Entendi. E quanto tempo depois veio a clínica? 3 anos depois. Eu fui montando. E foi crescendo. Foi crescendo muito, 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 muito. Hoje a senhora, a Bruxa Evani, se considera uma empresa ou uma pessoa próspera? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Não sou rica. Não, próspera. 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 E todas as empresas deram certo. A onda veio, a senhora está surfando a onda até hoje. Ou não? Só Teve algum uma problema em Teve algum só momento? uma que eu suspendi, que era uma empresa de viagens espirituais, porque a gente fazia muita viagem espiritual e Não é. levava. Mas isso não é clínica? Não, eu montei uma empresa de viagens espirituais. Viagem mesmo. Viagem Empresa de mesmo. viagem. Tá? É porque a gente fazia excursões espirituais. Aí você tem todo o gerenciamento de viagem. Tá? Aí, essa Viagem, daí. a gente fala de viagem mesmo, de Viagem pro transporte. México, Tá, perfeito, tá? perfeito, perfeito. Esse tipo de viagem espiritual, né? Eu tô apegado na alma que sai. Eu tô Não, nessa questão de projeção universo. astral, Eu tô falando aqui. viagem. Tá. Viagem, essa viagem mesmo, de avião, Entendi, tá. tá? Essa daí a gente parou de funcionar, tá? Tô imerso aqui. Eu tô vivendo esse momento. Só eu e a senhora. Até esse Só fim de essa daí favor. que a gente parou. O resto continuou tudo, né? Entendi. E hoje, a senhora disse que o que a senhora faz na empresa são as principais decisões. Isso, Toma as decisões não gerenciais, mas as principais decisões mesmo principais, sim. negociais. E dentro do templo, a senhora é a grã sacerdotisa. A senhora ainda no templo, a senhora sendo grã sacerdotisa, a senhora orienta os demais ou a senhora ainda forma turmas? Eu formo turma, inclusive. Inclusive. 2 aulas. Nos sábados. Não, as aulas é uma vez por mês, os cursos são uma vez por mês. E se eu quiser fazer um Presenciais. curso, eu posso fazer um curso? Pode. Qualquer um pode fazer. Pode. E lá descobre. Para você que não assistiu o primeiro episódio, volta e assiste. Mas lá, a Bruxa Evani, ela me dizia o seguinte, eu dizia assim, poxa, mas e se eu não tenho a mediunidade? É mediunidade que fala? A mediunidade dela. Opa, peraí, mas por que você acha que você não tem? Então, assim, pra gente que acha que não tem essa mediunidade, às vezes é uma coisa que pode ser aflorada. É isso ou não? Descoberta? Descoberta? Aham. Ela dá sinais? Dá. E como que eu percebo? Difícil de Geralmente, cada pessoa tem um sintoma, vamos dizer assim. A vida para de andar, sabe? Anda num lado, não anda no outro, ou sempre enrosca na mesma situação, sabe? Ou às vezes até um problema de saúde que vai enroscando. Isso é uma Aí- questão. Entendi. É. A senhora tem quantas faculdades? Eu tenho biologia, ciências físicas e biológicas, biologia, especialização de biologia e matemática, engenharia civil, engenharia de segurança do trabalho, engenharia de avaliações e perícias. E aí mais 2 pós. A senhora aprendeu na vida que essas faculdades todas aí não ensinaram. Eu precisei de todas essas faculdades para ser quem eu sou hoje. Então, uma faculdade ela não te prepara para a vida. Ela te prepara para uma profissão, quando prepara, tá? Mas hoje as profissões estão mudando, inclusive. Então, a gente nem tem certeza se elas estão preparando as pessoas para viver. Na verdade, não. Não. Eu estava conversando com o Matheus, aquele moço simpático que estava de óculos aqui mais cedo, com ele aqui, e ele dizia para mim que o sonho dele era ser médico. E ele fez 3 meses de medicina e não conseguiu continuar aí os estudos por conta do valor elevado. E fez direito. Não fez direito à medicina, fez a faculdade de direito. E quando ele fez a faculdade de direito, ele se formou na faculdade de direito, ele não se via tão assim, tanto que ele nem fez OAB à época.
E ele começou a trabalhar aqui no escritório, ele é graduado, ele é bacharel em Direito, e ele começou a fazer RH, porque nós temos um braço aqui dentro do Você fazendo que nem escritório. eu. Eu tenho um braço aqui dentro do escritório que é o RH terceirizado. Então, nós prestamos serviços de RH para algumas empresas, Ah, e ele quem fica à frente desse trabalho. E ele se encontrou de novo no RH. E eu perguntei para ele, falei assim, poxa, quando você fez direito, você saiu da faculdade de medicina e você fez direito, você encontrou o que você procurava? Ele falou assim, poxa, eu acho que eu não encontrei ainda. não, né? Por quê? Porque realmente. E eu falei para ele, quando você está fazendo agora tecnólogo em RH, você está aprendendo o que você buscou? Ele falou assim, não, estou aprendendo aqui. Então você vê que o interessante, a gente tem várias técnicas para descobrir o dom, que é o que a gente aplica nas empresas, inclusive, com os médiums e nas empresas, exatamente para achar no que você é bom. Quando você joga Búzios, que é o que a gente falou no programa passado, ele vai te dar um perfil de quem você é e para que você nasceu. Isso é fundo, toda criança devia jogar isso, sabe? Nasceu fazer esse mapa. Por quê? Porque esse mapa ele vai te dar assim o caminho que aquela pessoa nasceu para seguir. Porque senão a vida vai puxando você de um lado para o outro, de um lado para o outro, moda aqui, um fala outra coisa. A educação, ela não. Quando você nasce uma folha em branco para os pais. Ninguém sabe quem você é. Tá? Certo. Ai, lindo, um filhote. Todo mundo acha que aquele filhote não pensa, que aquele filhote não viveu antes, que ele não tem vontade, que ele não raciocina, que ele não percebe nada. E vai jogando informação em cima daquele filhote. Vai jogando, vai jogando. Ele vira um produto daquilo que jogaram. Sim, claro. Produto do meio, né? Mas ele não é garantia que ele seja aquilo. Perfeito. Então você escolhe uma profissão muito cedo na sua vida. Você não sabe nem quem você é. E você é obrigado a escolher, porque o nosso sistema te obriga a escolher uma profissão. Então você vai escolhendo o que te dá dinheiro, o que você acha bonito, aquilo que te chamou atenção quando você era pequeno, o que o pai faz, mas o que você faz? O que você é? Você não sabe. A nossa função dentro dessa estrutura toda é fazer a pessoa saber o que ela veio fazer aqui e fazer direito, entendeu? Não fazer meia boca. Que é assim, eu fiz um monte de faculdade para fazer o que eu faço hoje, tá? Por quê? Porque a vida foi empurrando para lá e para cá. Ninguém perguntou para mim do que eu gostava. Ninguém percebeu que eu pulava no córrego para pegar girino, porque eu queria saber como é que ele ia crescer. Então a curiosidade daquela criança de 4 anos não foi levada em conta. Uma criança de 5 anos, de 4 para 5 anos, que aprendeu a ler com um baralhinho, brincando com as crianças na rua, não é uma criança, isso nos anos 60, tá? Não é um mesmo tipo de criança que aprende, que tem que entrar com 7 para 8 anos na escola para aprender na cartilha Caminho Suave. Você concorda comigo? Sim, ninguém plenamente. perguntou para ela por que era. Eu fui na escola com 5 anos, sozinha também. Então, do mesmo jeito que eu fui fazer a primeira comunhão, eu catei o pessoal da rua e fui com eles para a escola. Eu fugia, ninguém sabia onde eu estava, e eu estava assistindo aula na carteira dos fundos, entrando bem abaixadinha, tá? Até que a professora também teve que ir na casa da minha mãe para perguntar por que eu estava indo daquele jeito, do jeito que eu estava na rua, para a escola. Eu não era nem matriculada. Olha Isso aí deu um mês. Um mês a professora me catou. Vamos lá, eu vou levar você para casa. E foi comigo para casa. Tá? E eu toda feliz, né? Professora, que legal, o professor tá me levando, desgramada, acabou com minha brincadeira. Assim, mas olha, sua filha, ela tá um mês frequentando aula junto com as crianças. Isso é impensável nos dias de hoje Impensável. também. Impensável, tá? Mas eu escrevia, eu ensinava as crianças. doido isso. Quem foi que perguntou para essa criança o que ela queria? Né? Ninguém. Perguntou, e minha mãe era professora. Uau. Mas tinha essa visão? Não, não tinha. Sua mãe também não devia Sim. ter. Eu acho que as pessoas de hoje têm menos ainda. Com certeza, com certeza. Então, você vai pegando por aí. Eu queria que meus filhos fizessem outro tipo de faculdade. Tá? Queria mesmo. Uhum. Foi um choque para mim.
um choque. Quando os meus filhos não puderam entrar no primeiro ano, saíram do prontidão e não, quer dizer, saíram do, não sei como era o nome lá, com 6 anos. Como eu entrei sabendo ler e escrever na Certo. escola e fui sozinha, para mim todo mundo, meu filho ia ser igual. Tá? Aí eu achando que eles saíram com 6 anos, eles iam entrar no primeiro ano. Não tinha maturidade emocional. Puxa. Eu chorei 3 dias seguidos, porque eu achei que era retardado. Que era retardado que você falava naquela época. Sim, sim, sim. Tá? E aí, assim, o que eu vou fazer? Meus filhos tiveram que entrar no prontidão. Tá? Entendi. Prontidão é o pré-primário de antigamente, que era para quem não era muito esperto. Tinha que fazer o pré-primário para poder entrar no primeiro ano. Meus filhos fizeram prontidão. Entendi. Tá? São homens inteligentes. Os 3 são inteligentes. Mas eu não queria que eles tivessem feito publicidade. Entendi. Porque publicidade, quando eles fizeram, era curso de vagabundo. Uhum. Quem não sabia o que queria fazer publicidade. Como quem não sabia o que queria fazer administração. É o que eu fiz qualquer primeiro. Não tô mentindo. Sim, na Era verdade, isso aí. eu e a minha esposa, aos 18 anos, fizemos administração. Porque não sabia o que queria direito. Não sabia que queria. Entendeu? Sim. Então, pra mim, olha E só. será que ainda sabe? Será que já sabe? Claro que não. Os caras. Eles já estão azarados desde o começo, que eles tiveram que fazer prontidão. Aí depois foram fazer publicidade. E o mais novo, pra acabar de danar, foi fazer teatro. Teatro. Ele é ator. Então, olha só a minha situação. Eu tive que engolir isso, tá? Eu engoli isso. Porque eu tinha uma vaidade intelectual bem grande, tá? Bem grande. Eu tive que engolir isso aí. Aliás, eu tive que quebrar minhas cristas toda vez, tá? A senhora sabe que teve um livro que eu li há alguns meses atrás que mudou muita coisa dentro de mim. Mudou uma parte, na verdade. E me orientou nessa jornada que eu estou vivendo agora, atual, que é um pouco transacional, não sei, que chama Descobrindo Seus Pontos Fortes. É incrível. E o meu ponto forte mais alto que deu lá era a competição. Eu falei assim, mas como é que pode uma coisa que eu fui ensinado até meses atrás que era ruim ser bom, ser ponto forte? Aí eu fui ler sobre e comecei a descobrir isso. Realmente, eu acho que se tem alguma orientação que eu possa dar para qualquer pessoa, descubra os seus pontos fortes. Aham. Você vê, o meu é a agressividade. Ponto forte. Pra mulher. Todo mundo reclamou a vida inteira que eu era agressiva. E é o meu ponto forte. Hoje, eles gostam exatamente Da da agressividade. agressividade. Por quê? Porque eu falo o que eu penso de verdade, tá? Se a pessoa não gostou, Não posso fazer nada. a gente procura minimizar o discurso para não virar um Bolsonaro, entendeu? Aham, Porque senão você vai falar daquele jeito, Sim. né? Que ele é fraco nisso, aham. né? E eu também. Eu também. Então, é assim... Ponderar, né? Tem que ponderar um pouco, ter um pouquinho mais de equilíbrio, porque a gente lida com muita gente e hoje o português não é mais português. Uma palavra que tem um significado... Tem várias eles usam conotações. tudo diferente. Sim. Ninguém fala Péssimo, português mais, né? péssimo. Então a gente tem que prestar um pouquinho mais de atenção. E essas novas narrativas, eu sou furada. Não consigo nem entender o que eles falam. Entendi. Não entendo. Então, essa agressividade é o meu ponto forte, você acredita? A senhora sabe que há algum tempo atrás nós fizemos uma reunião aqui no escritório e eu de frente, né, com o time, falei para eles assim, eu tenho uma pegada agressiva também quando eu vou falar e eu falei para eles, não quero floquinho de neve. Lembra isso, doutor? Não quero floquinho de neve. Vou falar e nós aqui somos gladiadores. Nós aqui somos guerreiros. Então, sem derreter, pessoal. Pra mim é o mimimi. Eu tenho uma plaquinha na geladeira que é assim, menos mimimi, mais hahaha. Hahaha.
É, o hahaha eu uso muito. Mas mimimi eu não Perfeito. suporto. Não suporto. Nessa jornada toda da senhora aí, de mais de 60 anos, de mais de, ou de quase 30 anos de templo, né? Aí nós estamos indo a 23 anos de templo, talvez. 23 Mais, não, é, minto. 20, 26 ou 26. 27 anos de, É. de templo. E a senhora sabe me dizer hoje por que, que a senhora faz o que a senhora faz? Porque eu amo o que eu faço. Ama quanto? Amo no ponto de eu não quero nem saber quanto eu ganho e faço de graça. Eu adoro o que eu faço. Adoro, eu adoro aprender coisas diferentes todo dia. Eu amo o que eu faço. Amo. A senhora não Amo. faria outra coisa? Não. Não. Viajar mais. Quais são os planos para Bruxa Evani daqui a um ano? Curto prazo. Um Curto, médio ano? prazo. É. Montar uma estrutura para ensinar o pessoal de fora. E para 5 anos? Fazer essa estrutura rodar? Ampliar essa estrutura. A gente está treinando pessoas para assumir algumas coisas Algumas para frentes mim, lá, para eu legal. poder sair e seguir carreira fora, inclusive. Ah, é? É. Seguir carreira fora, como assim? Dar cursos no exterior, sabe? Que legal. Coisas assim. Não morar, mas dar cursos, expandir. Entendi. Então a Bruxa Evani vai Trabalhar virar... mais com palestras. A bruxa vai virar importada agora. É isso? Eu tenho um monte de cliente fora. Um monte, um monte. Sensacional! A ideia é dar curso de verdade, dar mais palestra do que atendimento pessoal. Palestra em que sentido? Me explica aqui. Palestra é... Espirituais, de bruxaria, de filosofias de vida, de meio ambiente, até de comportamento mesmo, que é uma coisa que a gente trabalha muito, muito, muito. Uma dúvida aqui que surgiu. A senhora tem concorrência? Todo mundo agora é sacerdotisa. Ah, é? É porque a gente não tá no mercado, a gente não percebe isso, né? Nossa, hoje tem show de sacerdotisa. E como a senhora encara a concorrência? Eu não encaro. Simples assim. Ué, o que elas podem me ameaçar? Tá no mesmo barco, não tá no mesmo no barco? mesmo Tá todo barco. mundo no mesmo barco. Todo mundo no mesmo barco. Legal. Eu não me preocupo com a concorrência. Eu não gosto que eu acho que ninguém gosta, que pegue coisas que a gente criou, por exemplo, a gente trabalha muito com feitiços, com magia, a gente cria literatura, né, sobre isso, pegar essas coisas e falar na TV que, ai, olha, eu acabei de inventar. Pô, tá no livro. Isso é plágio. Né? Só que a gente não registra mais, né? Ah! Né? Ô, doutor, tem um cartão aí? Tem um cartão? Dá um cartão aí. Fortuna pra fazer isso. Você vai registrar Não. todo o feitiço que você faz, menino? Eu faço isso o tempo inteiro. Como você vai fazer isso? Registrar um livro é uma coisa, um projeto é uma coisa. Como que você vai registrar um feitiço? Hein? Só não manda nem pra Câmara Brasileira dos Livros ou nem pra Biblioteca Não, uma Nacional? fortuna, isso é uma grana isso. Você não tem como proteger isso aí, ó. Tá? Isso eu não gosto mesmo que faça. Porque quando eu uso algum material de alguém, eu escrevo esse material é de fulano. Né? Tirar extraído do tal livro, pego no YouTube, tá? Isso é uma coisa muito comum. A gente vê a concorrência faz isso. Deixa eu perguntar pra senhora. A senhora tem vários feitiços da senhora. Todo dia a E gente nós cria. não temos aí um livro de feitiços? Não, a minha escritora ali, ó, ela que tá fazendo. Eu lembrei daquele livro de feitiço da Abracadabra. Tem também. Um olhão bonito. Tem, que é o que a gente tá passando em e-book agora. Foi um jeito que a gente teve de proteger isso, passar tudo para e-book E registrar. para poder registrar. A única maneira que a gente achou até agora de fazer.
Tá, mas isso aí é o tempo inteiro. Ó, outra coisa que me incomoda muito, eu lanço todo fim de ano a previsão pro ano seguinte. Esse daí eu vi lá. E tem uns vídeos que é bem... que ganha... Se você pegar da eleição, você tem um treco, né? É. Aí, todo ano eu lanço isso, pois eles esperam lançar, né? Pai de santo, não, né? Os sacerdotes de candomblé, não. Mas as esotéricas, as sensitivas, as bruxas, essas daí elas esperam, copia e cola, tá? Ctrl+C, Ctrl+V. Na caruda. Na caruda. Tem umas que não trocam nem a linguagem. Eu sei porque eu tenho uma linguagem muito particular, né? Pra falar as coisas. Então, eu sou meio direta pra falar. Tanto. Sensacional. Você tá vendo que é direto, não é da mulher, né? Puxa vida. Se a senhora pudesse, e a senhora hoje pode, falar aqui direto com quem está assistindo a gente, essa mensagem, imagina que pode chegar em todos os idiomas, em todos os cantos e recantos da terra, e inclusive sair daqui e atingir todos os seres. Qual é a mensagem que a senhora deixaria para todos esses que podem aprender agora com a Bruxa Evani? Faça somente o que você acha que é certo. E faça somente o que você ama. Não sabe o que você ama? Procure exatamente o que você ama. E faça daquilo a sua fonte de vida. É a melhor coisa que você pode fazer por você. Você sabe que eu conversei aqui com um nutricionista, chama Francisco Zaltman. Ele aqui em Guaratinguetá, aqui na comarca, ele é bem reconhecido. E eu fiquei chocado quando eu descobri que ele começou a atender com nutrição aos 37 anos. Aí eu falei assim, mudou de profissão. Eu falei, poxa vida. Também mudei. Não é? Aí eu conversando com a minha sogra disse também que abriu uma empresa, a primeira empresa dela, quando ela tinha 32. E, poxa vida, a gente acha que com os 30 e poucos, né? Porque existe uma ideia de que aos 35 você precisa já estar aí no caminho certo, encaminhado. Mas não. Mas os adolescentes têm 40. Ai, meu Deus, me conta essa agora. Como Não assim? tem? Os adolescentes hoje não têm 40 anos? Tem um monte de gente com 40 anos que não quer sair da casa da mãe? Ah, Tem 40 anos, perfeito. adolescentes. Conheço um monte. Eu também, tenho na minha casa. Ai, meu Deus do céu, que sensacional. É isso. Conta aqui pro pessoal como que eles conseguem encontrar a senhora. Você me acha nas redes sociais. Telefone Pode. melhor? A senhora quem sabe? 940 34 31 60 DDD 11. Bruxa Evani nas mídias sociais. Se inscreve, certo? Curte, compartilha aquelas coisas todas. Eu tô sentindo, já tá aflorando esse lado meu aqui. Eu tô sentindo que tem um pessoal que tá com dor de barriga agora assistindo. Sabe por quê? Porque não se inscreveu ainda, nem aqui e nem lá. Precisa, então. Precisa se inscrever. Senão vai ter dor de barriga. Não vai sarar a dor de barriga, pessoal. Se inscreve lá no dele inscreve, e no meu, hein? Ó. Isso. Aí vai achar, com certeza. Aí vai achar. Vai. Preciso agradecer a senhora pela presença. Foi incrível. Eu queria conversar com a senhora até amanhã. Eu queria levar a senhora para casa, para a senhora conhecer a minha esposa, a senhora conhecer os meus bichinhos. E já fica o convite. Um dia a senhora vai. E você eu vai vou lá lá. conhecer. Com Isso, certeza vou levar a esposa. Leva E todo ela mundo. precisa conversar com a senhora também. Ela precisa entender um pouquinho mais e ver esse empoderamento que a senhora não transmite, a senhora transborda. Ai, que bom! Muito obrigado. Agradeço em meu nome, em nome de toda a comunidade aqui do Change, do podcast do Change Network, por essa visita, por esses ensinamentos. Pessoal, a mentoria que eu prometo entregar está entregue hoje aqui. A Bruxa Evani. Sucesso! Muito obrigado. Eu Obrigado que agradeço. demais. Sucesso a todos. E é isso, pessoal. Para você que ficou até aqui,
Não deixe de se inscrever, de compartilhar, comente, por favor, comente, porque eu quero saber o que você achou disso daqui, eu quero melhorar o conteúdo entregue aqui para você. A Bruxa Evani também precisa saber o que vocês encontraram desse conteúdo todo, então não deixem de comentar, não deixem de compartilhar. Se inscrevam lá no canal da Bruxa, eu vou deixar aqui no final, na descrição, o link. E pela paciência, pela preferência, eu agradeço demais. Até a próxima, pessoal.